Sabe, por trás de toda decisão de um juiz, de toda a lei que é criada, existem uns códigos secretos. E não tô falando de computador. Tô falando de filosofias de mais de 2000 anos, que até hoje, sem a gente nem perceber, definem o que chamamos de justiça. Bora decodificar isso juntos? Já sentiu isso? Aquela sensação quando uma lei é aplicada certinho, seguindo todas as regras, mas lá no fundo algo te diz que aquilo é fundamentalmente injusto? Então, essa tensão não é um defeito do sistema, é o design. É o sistema funcionando a partir de um debate filosófico que tem milênios. A nossa jornada começa lá na Grécia Antiga, no período helenístico. A polis, a cidade-estado, estava em crise. E aí a grande pergunta dos filósofos mudou. Deixou de ser como a gente organiza a sociedade e passou a ser, ok, como é que eu, como indivíduo, consigo viver bem no meio desse caos? Foi nessa busca por uma vida boa que os nossos 2 códigos foram escritos. Vamos para o primeiro código. Ele vem de um cara chamado Epicuro. E para ele, olha só que interessante, a justiça não é uma coisa que vem lá do céu, uma verdade divina, sabe? Pelo contrário, ela brota aqui do chão, da nossa necessidade bem prática de conseguir conviver. A ideia do Epicuro é, na verdade, bem simples, mas é poderosa. Justiça, para ele, é tipo um contrato, um acordo que a gente faz. O objetivo não é alcançar um ideal super abstrato do bem, não. O objetivo é concreto, ter paz, ter tranquilidade na sociedade. É basicamente um grande pacto de não agressão para que todo mundo possa, enfim, viver sua vida sem ser perturbado. E a lógica é super direta, né? Primeiro, não prejudique ninguém. Segundo, evite ser prejudicado. E o grande objetivo disso tudo? A estabilidade da comunidade. Para Epicuro, no fim das contas, a justiça é uma ferramenta. Uma ferramenta para evitar a dor e o sofrimento. E onde é que a gente vê esse código rodando hoje em dia? Olha, em todo lugar. Pega o direito penal. Quando um juiz define a pena de alguém, ele está pensando em prevenir novos crimes, em evitar mais sofrimento para a sociedade. Isso é puro Epicuro. No direito administrativo, aquele famoso princípio da eficiência, fazer mais com menos, maximizar o resultado com o menor custo social, Epicuro na veia. E a responsabilidade civil, então? É a essência disso. O foco é compensar quem sofreu um dano e, principalmente, evitar que esse dano aconteça de novo. Ok, agora vamos dar uma olhada no código concorrente. Se para Epicuro a justiça era um acordo prático, uma ferramenta, para os estoicos, a coisa era bem diferente. Para eles, a justiça era algo muito, mas muito maior. Então, bem-vindos a uma visão universal da justiça. Para os estoicos, a justiça não é algo que a gente combina, que a gente acorda, é algo que a gente descobre. Eles tinham essa crença de que existe uma lei natural, uma razão universal que governa tudo no cosmos. E nós, como seres racionais, temos a capacidade de entender essa lei. As leis que os homens criam, então, só são justas de verdade se estiverem alinhadas com essa lei maior, essa lei da natureza. O grande jurista romano Cícero, que bebeu muito dessa fonte estoica, resumiu isso de um jeito perfeito. O ponto central aqui é revolucionário para a época. A verdadeira lei não é criada pelo homem, ela é descoberta na natureza. E por causa disso, ela está acima de qualquer parlamento, de qualquer rei, de qualquer poder. E esse código estoico, ele pulsa forte no coração do nosso direito hoje. Pensa no princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá na nossa Constituição. Isso não é uma gentileza que o Estado nos dá. É um valor que vem antes do Estado, é um pilar estoico. E o controle de constitucionalidade? Aquela ideia de que um tribunal pode simplesmente anular uma lei, mesmo que ela tenha sido aprovada direitinho, só porque ela é injusta? Isso é a manifestação máxima dessa ideia. É a razão universal, a justiça maior passando por cima da lei dos homens. Isso não é só teoria, não. Traz consequências práticas gigantescas. Por exemplo, quando o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, a decisão não se baseou só no que estava escrito na lei, na letra fria. Foi baseada em princípios como dignidade, igualdade, coisas que estão acima do texto. A mesma coisa quando declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. Foram decisões que buscaram uma justiça material, uma reta razão que é além do que estava formalmente escrito. É o estoicismo em plena ação no século XXI. Beleza, então agora a gente tem os 2 códigos na mesa. De um lado, a justiça como uma ferramenta útil, prática. Do outro, a justiça como uma verdade universal, absoluta. E o mais fascinante é que esses 2 sistemas operacionais, digamos assim, estão em um duelo constante dentro do nosso sistema de leis. Esse quadro aqui resume a briga de um jeito genial. Pro epicurismo, a lei é uma convenção, um acordo para a gente evitar a dor.
Para o estoicismo, a lei é a expressão da razão para a gente alcançar o bem. Um lado vê a justiça como algo relativo que depende do que é útil para cada sociedade. O outro vê como algo universal, que não muda. Então, o ponto crucial é este. O trabalho de um juiz hoje não é só pegar uma regra e aplicar. É um ato constante de equilíbrio entre essas duas filosofias. O juiz precisa ponderar valores universais como um bom estoico, mas ao mesmo tempo ele tem que avaliar as consequências práticas da sua decisão no mundo real, como um bom epicurista. Vamos trazer isso para um caso bem concreto, um dilema que bate na porta dos tribunais todo santo dia. O Estado, através do SUS, deve ser obrigado a fornecer um medicamento caríssimo, de milhões de reais, para salvar a vida de uma única pessoa. E aqui o choque fica evidente. O argumento estoico é direto. O direito à vida, à dignidade humana, são valores absolutos. Não tem preço. O medicamento tem que ser fornecido, não importa o custo. Ponto. Já o argumento epicurista vem e questiona. Tá, mas e o impacto social disso? O sofrimento coletivo que essa decisão pode causar? E se esse mesmo dinheiro pudesse salvar centenas de outras pessoas com tratamentos mais baratos? A lógica aqui é buscar evitar o maior dano para o maior número de pessoas. Então, no fim das contas, qual desses códigos venceu a batalha? A resposta é nenhum dos dois. E essa é a beleza da coisa. O direito moderno não escolheu um lado. Ele, na verdade, absorveu os dois. Essa metáfora é perfeita para entender isso. Pensa que o direito moderno é epicurista na sua máquina, na sua engrenagem, ou seja, nas políticas públicas, na busca por eficiência, na gestão dos recursos. Tudo isso funciona com a lógica da utilidade. Mas a alma do direito, o seu propósito, aquilo que o fundamenta, os direitos humanos, a dignidade, a busca por uma justiça fundamental, essa alma é puramente estoica. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa análise. O que fica, eu acho, é a percepção de que essas ideias tão antigas não são só poeira em livros de história. Elas são a arquitetura invisível do nosso mundo jurídico. A grande lição aqui é a seguinte: o nosso sistema de leis não superou essas filosofias. Ele as absorveu, elas estão aí. O direito contemporâneo não é pós-epicurismo ou estoicismo, ele é construído sobre eles. São as camadas estruturais do nosso jeito de pensar a justiça. São os códigos rodando silenciosamente por trás de cada decisão, de cada lei. E isso nos joga direto para o futuro. Diante dos novos desafios que a gente já está enfrentando, inteligência artificial, crise climática, que código vai guiar a justiça do futuro? A gente vai se guiar pela utilidade, buscando sempre o resultado mais prático e eficiente? Ou vamos nos guiar pela razão, defendendo uma ideia universal do que é certo e errado? Essa tensão que começou lá na Grécia Antiga é o que vai definir a justiça do nosso amanhã. Valeu por acompanhar essa jornada.